Nesses dias foram pregada a palavra, aproveitando o máximo as oportunidades. Há vários dias, foram pregada a palavra com esse tema. E hoje também nós estaremos meditando junto com os irmãos sobre as oportunidades, aproveitando o máximo as oportunidades. E também comemoramos o Dia das Mães em todo o mundo ocidental. Então nós vamos estudar hoje sobre as mulheres da Bíblia, algumas mulheres da Bíblia que aproveitaram as oportunidades que Deus deu a elas. E elas foram grandemente abençoadas por Deus. E elas aproveitaram então as oportunidades que Deus deu a elas. E elas servem de inspiração para nós hoje. E nos deixaram um grande legado de fé. E elas cumpriram o propósito do Senhor em suas vidas. Que nós possamos aproveitar o máximo as oportunidades que o Senhor também tem nos dado e colocado diante de nós. E a Bíblia diz em Salmos 90:12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E também em Efésios 5:15-16, a Bíblia diz: tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem, para que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Amém. Glória a Deus. Então, vamos falar mais uma vez com o Senhor neste momento. Pai, nós te damos graça, Senhor. Te damos graça pela tua oportunidade, pelo teu grande amor, Senhor. Pela tua bondade que se renova cada manhã sobre nós, porque a cada manhã o Senhor nos dá uma nova oportunidade para vivermos, Pai. E para sermos bênção nas tuas mãos. Usa essa tua filha, Senhor, que vos fala, Senhor. Tão somente como instrumento nas tuas mãos, para que a tua palavra, Senhor, possa falar profundamente, Pai, em cada coração aqui nesta noite. Em nome de Jesus, e as que estão nos ouvindo também. Que o Senhor fale profundamente a cada um, em nome de Jesus. Então, várias mulheres da Bíblia aproveitaram as oportunidades que Deus deu a elas. E a primeira que nós vamos meditar nesta noite foi Rebeca. Ela foi escolhida pelo servo de Abraão para casar-se com Isaac. E ela abraçou aquela oportunidade e foi muito corajosa para aceitar o propósito que Deus tinha na vida dela. E Rebeca, ela estava em sua terra e Abraão então mandou que o seu servo fosse a uma terra distante onde estava os seus parentes, para escolher ali então uma moça que fosse da sua parentela para se tornar a esposa do seu filho Isaque. E Sara tinha acabado de ser recolhida pelo Senhor, então Abraão logo quis providenciar uma esposa para o seu filho. E ele mandou então seu servo, incumbiu o seu servo de uma missão, tão importante, que era ir lá e escolher aquela que seria a esposa de Isaque. Então, o servo de Abraão colocou à prova, Deus à prova. Você alguma vez já colocou Deus à prova? Já viveu uma experiência que teve que colocar Deus à prova? Aquele servo de Abraão, ele colocou Deus à prova. E ele fez uma oração. E ele pediu a Deus para que aquela que fosse a esposa que Deus tinha escolhido para Isaque, que ela iria chegar e ela sempre tinha que buscar água no poço. Era o costume da época, as moças da época que buscavam água no poço e alimentavam os animais. Então ele orou, falou assim: aquela que fizer, que der água para os meus camelos, der água para mim e der água para os meus camelos, essa será a esposa que o Senhor escolheu para o meu servo Isaque. Então ele acabou de orar, quando abriu seus olhos, lá vinha Rebeca.
Então ele chegou, aproximou de Rebeca e a cumprimentou e pediu água. E ela deu água a ele e ele também disse: você pode alimentar também, dar água aos meus camelos? Então Rebeca prontamente ali, ela serviu aquele servo, aquele homem, e também deu água aos seus camelos. E vocês podem imaginar, vocês sabem quantos litros de água um camelo bebe? Mais ou menos 100 litros de água. E aquele servo tinha levado 10 camelos, a Bíblia diz que ele levou 10 camelos. E Rebeca então prontamente serviu ali água para o servo, para aquele homem e também para todos os seus animais, todos os seus camelos. Então Rebeca nos inspira, também nos mostra que ela tinha o coração servidor, ela era uma mulher que servia, ela conhecia Deus, ela tinha o prazer em servir, em ajudar, em estar ela tinha o coração pronto a servir. Então isso também nos serve de exemplo, para que nós possamos ter o nosso coração disposto a sempre estar servindo, né? Estar servindo as pessoas, estar servindo a Deus. E aí então o seu servo, ela levou aquele homem para sua casa e explicou tudo que Deus tinha mandado ele fazer ali. Então a família de Rebeca, seus pais chamaram, seus irmãos chamaram e perguntaram a ela se ela queria ir com aquele homem. E ela prontamente disse que sim. Pela fé, Rebeca foi, porque ela não foi para um lugar desconhecido. E ela iria para se casar com uma pessoa desconhecida. Mas ela, pela fé, ela foi prontamente, ela obedeceu. E ela foi considerada mãe da nação de Israel. E Rebeca. Então, quando ela agiu pela fé, Rebeca agiu pela fé. Quando nós agimos pela fé, com obediência, coragem, o favor de Deus nos alcança. Se nós vivermos pela fé e obedecermos, o favor de Deus irá nos alcançar. E nós seremos grandemente usadas por Deus. Amém? É isso que Deus quer de mim e quer de você. Que nós estejamos prontos a obedecer e a servi-lo com todo o nosso coração e aproveitarmos as oportunidades que Deus nos dá a cada dia. E a segunda mulher que nós vamos estar refletindo nesta noite é Raabe. Raabe, ela era uma mulher estrangeira da cidade de Jericó e ela tinha uma vida de pecado, e a Bíblia mesmo cita ela como prostituta. Ela foi prostituta, porém ela teve uma única oportunidade na vida dela e ela aproveitou, e ela foi salva da morte. E ela também, a sua família foi salva através dela, porque quando os espias foram a Jericó para espiar a terra, eles conheceram a Raabe e Raabe escondeu aqueles espias para que eles não fossem pegos quando eles foram lá para espiar a terra. Então ela guardou aqueles vigias e ela pediu para que a família dela fosse salva. Quando eles entrassem na terra, quando eles possuíssem a terra, que ela fosse guardada juntamente com a sua família. E ela então disse para aqueles espias, antes deles saírem: eu sei que Deus é o Deus do céu e da terra, e Ele dará essa terra a vocês. Por isso, salve minha família, salve minha família. Rebeca, ela não foi egoísta. Ela pediu a Deus e pediu àqueles espias a salvação dela e da sua família. E Raabe, depois que eles conquistaram a terra, aqueles espias, e Josué conquistou a terra, o povo de Israel conquistou a terra, ela se casou com um daqueles espias, que era Salmão, um daqueles espias.
Então Raabe foi salva da morte e ela se tornou uma grande mulher de Deus. E ela entrou para a linhagem real e também para a genealogia de Jesus. Lá em Mateus nós encontramos o nome de Raabe. E também Raabe entrou para a galeria dos heróis da fé. Em Hebreus 11:31 fala: pela fé, Raabe a meretriz não foi destruída com os desobedientes, pois escolheu a paz com os espias. Deus, Ele nos chama, Ele está sempre pronto a nos dar uma nova chance. Porque a graça, o favor, a bondade de Deus está sempre disponível para que possamos começar uma nova história, uma nova vida. Deus sabe o que você está vivendo. Deus conhece a sua história. Deus sabe o que você precisa. E Ele quer te dar hoje uma nova oportunidade. Ele quer mudar a sua história nesse dia. Assim como Ele mudou a história de Raabe. Ele quer mudar a sua história nesse dia. Então, creia na bondade de Deus. Creia no favor e na misericórdia de Deus. Creia e peça a Ele para que Ele mude a sua história. Convide Jesus para mudar a sua história. Porque tudo que Ele quer é mudar a nossa história. Ele quer fazer de nós novas criaturas, novas pessoas. Ele quer nos fazer pessoas melhores, mães melhores, pais melhores. Ele quer nos dar uma vida melhor. E Raabe obedeceu imediatamente. Por causa da sua atitude, então ela foi vitoriosa. E Deus cumpriu os propósitos que Ele tinha na vida dela. Você está disposta? Você está disposto nesta noite a clamar ao Senhor e deixar que Ele cumpra os propósitos dEle na sua vida? Então comece a clamar ao Senhor desde já e para que Ele mude a sua vida e a sua história. E uma outra mulher que nos deixou um grande exemplo foi Débora. A história de Débora se encontra em Juízes 4, de 1 a 10. E ela foi uma profetisa e também juíza em Israel. Imagina, naquela época, as mulheres, elas nem eram contadas. Mas Deus levantou Débora para fazer a diferença, para ser uma grande mulher de Deus naquela geração, fazer a diferença na sua geração. E quando Deus orientou ela como juíza e profetiza, ela resolvia as causas do povo. Ela se sentava embaixo de uma árvore, a Bíblia diz que ela se sentava e ali ela resolvia a causa daquele povo. E também quando ela foi convocada por Baraque, Baraque a convocou, ela orientou Baraque em relação à guerra contra os cananeus. E ele se recusou a ir sozinho, dizendo que só iria à guerra se Débora fosse com ele. Então Débora usou as armas espirituais que ela tinha como mulher de Deus. Ela usou a oração e a intercessão em favor da nação de Israel. E aquele povo teve vitória. O exército de Israel teve vitória, porque Débora estava ali à frente, usando a arma que ela tinha. Você, mulher, você, mãe, você, pai, existe uma arma que você pode usar. Existe uma arma que você pode usar, a palavra de Deus, a oração. Então use as armas espirituais, porque existem causas que são impossíveis aos nossos olhos, mas diante de Deus tudo é possível. E Débora foi uma mulher vitoriosa, porque ela buscou as armas espirituais. E ela entrou então para a história e fez diferença na sua geração.
ela tinha um chamado, e Deus tem um chamado para cada um de nós. Ele nos chama a viver uma vida na presença dele e a pregarmos a palavra e a buscarmos, a sermos testemunhas dele aqui na terra, a sermos embaixadores dele aqui na terra. Nós somos embaixadores aqui na terra, embaixatrizes e embaixadores de Deus aqui na terra. Então nós precisamos e devemos buscar com fé, com esperança e mudar a nossa geração. Amém? E uma outra mulher que também foi usada como exemplo, que não perdeu a oportunidade, foi Ruth. Ruth, ela nasceu em uma nação que não tinha Jesus, uma nação incrédula, uma nação gentílica, e ela era uma nação que não tinha Deus e era amaldiçoada. E ela ainda era jovem, e ela se casou com um jovem que era da linhagem de Israel, que tinha ido juntamente com seus pais para a terra de Moabe. E ali morreu o seu esposo, o seu sogro e também seu cunhado. Então Ruth ficou com a sua sogra Noemi. E sua sogra disse a ela e a sua outra cunhada, que chamava Órfã, que elas poderiam então voltar para sua família, porque ela ia voltar para o seu país, porque ela já não tinha mais nada para estar ali. E elas passaram por muita dificuldade, por muitas lutas, mas Ruth, ela aproveitou a oportunidade. Órfã voltou para sua casa, para sua parentela, e Ruth acompanhou Noemi, e ela, a partir de então, ela ter acompanhado Noemi, foi para Israel, e ali ela aceitou Jesus como seu Salvador, e a vida de Ruth mudou, e depois ela se casou com Boaz, que era também da linhagem da família do seu ex-esposo, da família do seu ex-esposo. Então ela entrou também para a linhagem de Davi e depois para a linhagem de Jesus. Ruth aproveitou a única oportunidade que ela teve, e assim ela se tornou a mãe de Obed, né? E ela foi uma bênção. E Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. E depois ela entrou para a linhagem de Jesus. Então ela foi uma grande mulher, que ela aproveitou as oportunidades, apesar de tudo que ela sofreu, de tudo que ela passou. Ela aproveitou a oportunidade e foi grandemente abençoada por Deus, foi vitoriosa em Deus. E Ruth saiu das trevas para a luz, da maldição para a bênção, e o Senhor abençoou ela poderosamente. E agora é a nossa vez, agora é a sua vez de começar uma nova história de fé em Jesus, com certeza de que o Senhor te surpreenderá, fazendo infinitamente mais daquilo que você pensa ou imagina, porque Deus é o Deus do impossível, e Ele pode fazer muito mais daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Nós só precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. E uma outra mulher que também aproveitou a oportunidade foi Ana. A história de Ana se encontra em 1 Samuel, capítulo 1, de 9 a 20. E Ana, ela teve a oportunidade de entrar no templo e se derramar na presença de Deus. Ela derramou sua alma, ela derramou seu coração, e ela pediu a Deus porque ela é estéril, ela não podia ter filhos, e ela aproveitou. Então ela entrou na presença de Deus, ela se rasgou na presença de Deus e pediu ao Senhor para que desse um filho a ela, e que se Deus desse um filho a ela, ela consagraria esse filho
para o resto da sua vida. E Ana não vivia uma vida fácil. Vocês pensam que Ana vivia uma vida fácil? Ela não vivia. Porque naquela época, o homem poderia ter mais do que uma mulher. E ele tinha 2 mulheres. O marido de Ana, o Eucana, tinha 2 mulheres. Então, a Penina tinha filhos e Ana não podia ter filhos. Imagina o que aquela mulher passava. Então, ela vivia uma vida amargurada, uma vida triste. E também ela tinha uma outra pessoa, outra rival, alguém que tinha filhos e ela não tinha. Então ela, naquele dia, eles iam uma vez por ano ao templo para dedicar ao Senhor as ofertas. Então aquele dia ela aproveitou e ela entrou no templo e ela derramou a sua alma ao Senhor. E ela então, depois que ela se derramou na presença de Deus, o sacerdote Eli a abençoou e ela voltou para sua casa e ela já não estava mais triste, porque ela sabia, ela creu que Deus tinha ouvido as suas súplicas. E depois de um tempo, Ana concebeu e teve um filho, se chamou Samuel. E Samuel foi um grande homem de Deus na nação de Israel. Ele foi juiz, ele foi sacerdote, ele foi profeta. Sabe, porque Ana não desistiu e Ana aproveitou a oportunidade que Deus deu a ela. Então, eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua dor, qual é o seu problema, mas Deus sabe. Então, se derrame na presença dele, porque a Bíblia diz também que Deus não resiste um coração quebrantado e contrito. E foi isso que Ana fez. Ela se derramou diante de Deus. E Deus nos convida hoje a nos derramarmos também na presença dele. E ele vai conceder os desejos do nosso coração. Amém? Então seja fiel, ore com alegria, ore e cumpra os seus votos. Uma coisa importante, que Ana, ela não deu desculpa, Senhor, mas agora, né? Então, o Senhor deu o filho para mim, eu não vou mais consagrar ele para o Senhor, não. Ana foi lá, quando ele desmamou, teve a idade que desmamou, ela foi lá e levou ele ao templo e deixou ele com o sacerdote Eli, para que ele cresceu lá no templo, aprendendo a palavra, e depois foi consagrado a sacerdote, a profeta, e também se tornou até juiz em Israel. Ele foi o último juiz em Israel. Então, porque Ana não desistiu de buscar o plano e o propósito que Deus tinha para a sua vida. Amém? Ela orou fervorosamente, então Deus ouviu a sua súplica e fez o milagre que ela tanto precisa. Qual que é o teu milagre? Qual que é o milagre que você tanto precisa na sua vida, na sua família? Qual que é o milagre? Creia, clame ao Senhor, se derrame na presença dele e ele ouvirá e vai cumprir o propósito que ele tem na sua vida, assim como cumpriu na vida de Ana. E uma outra mulher que também nos inspira e que também não perdeu a oportunidade foi Esther. Esther era escrava, vivia num país estrangeiro, era órfã de pai e mãe. Imagina, né? Tinha tudo para viver uma vida miserável, uma vida murmurando, dizendo: por que Deus? Por que Deus? Aconteceu isso comigo? Mas não. Ela, porém, ela era órfã de pai e mãe, mas quando houve um concurso, quando houve uma oportunidade na sua vida, e ela foi criada então por um primo, e quando teve uma oportunidade na sua terra, naquela terra onde ela vivia, naquele país, ela aproveitou sua única oportunidade. E o rei, então, queria eleger uma nova rainha, escolher uma nova rainha para o reinado Medo-Persa. Então, ela se candidatou e ela foi escolhida para ser a rainha
que governava da Índia até Etiópia. Então ela foi a escolhida. E ela não perdeu a oportunidade de ser e de cumprir o propósito de Deus na vida dela. Que nós possamos, como Esther, e também, depois de algum tempo, houve um ministro daquele reinado que queria destruir os judeus, queria destruir, eliminar da face da terra. E por causa dessa oportunidade que Esther não perdeu, ela pôde salvar o seu povo, salvar a nação de Israel, salvar os judeus de serem eliminados da face da terra. Então ela confiou em Deus. Ela confiou em Deus e ela saiu da sua zona de conforto, porque ela teve que orar, teve que jejuar e teve que clamar ao rei para poder que fosse mudada aquela história, o destino de toda a sua nação. Deus hoje, Ele quer nos usar, Ele quer nos tirar da nossa zona de conforto, Ele quer nos levar a lugares que nós nunca imaginamos que poderemos ir, mas Deus quer nos levar, Ele quer nos levar, Ele quer mudar a nossa história, Ele quer mudar o nosso destino, nos levar em lugares em que nós não imaginamos, e Ele também quer te usar, para que muitas vidas sejam salvas aqui em Chaporã, no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Ele quer usar você para que você faça diferença nessa geração, assim como usou Esther. Ele quer usar cada um de nós para que nós possamos fazer diferença. E uma outra mulher também que fez uma grande diferença, que aproveitou a oportunidade, foi Maria, mãe de Jesus. E a história de Maria encontra em Lucas 1, na palavra de Deus, em Lucas 1, de 26 a 38. E ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Vocês acham que foi fácil? Vocês acham que foi fácil para Maria? Maria era uma moça virgem e noiva. Era prometida em casamento a José. Imagina. E aí chega o anjo. Ela sabia, ela era uma serva de Deus, fiel. Ela sabia que Deus tinha prometido que ia mandar o Salvador, ia enviar o Salvador, para salvar a humanidade. Mas jamais ela imaginava que seria ela a escolhida e que viria, que Jesus viria através, o Salvador viria através de uma virgem, concebida pelo Espírito Santo. Então Maria, só que a única coisa que Maria perguntou ao anjo, mas eu sou virgem. E o anjo então disse a ela, o Espírito Santo conceberá no seu ventre e você dará à luz a um filho. Ele se chamará Emanuel, Deus, que quer dizer Deus conosco. Então neste momento, Maria entendeu, e seja feito conforme a tua palavra. E ela então obedeceu. Ela foi uma serva, ela cumpriu aquilo que Deus tinha. Ela entendeu o propósito que Deus tinha na vida dela. E ela cumpriu então ali aquela proposta. E ela então teve o privilégio e a oportunidade de entrar para a história e ser uma mulher de Deus altamente privilegiada, agraciada por Deus. Teve o prazer e a alegria de carregar no colo, pegar no colo, segurar o Filho de Deus no colo, o Filho de Deus. Então ela teve um estilo de vida santo. Maria teve um estilo de vida santo e fazia sempre aquilo que agradava o coração de Deus. E Ele nos convida hoje a termos um estilo de vida santo e a consagrarmos as nossas vidas ao Senhor, porque a partir daí Ele cumprirá os propósitos dele que Ele tem para nós neste mundo e fará da nossa geração uma grande bênção. Amém? E a outra mulher foi a mulher samaritana. A mulher samaritana, os samaritanos não eram benquistos pelos judeus, porque eles eram considerados
pessoas que não era da linhagem, né, de Israel. Eles não eram bem vistos, eles não eram aceitos pelos judeus. Mas Jesus, quando estava aqui no mundo, ele estava passando pela cidade de Samaria e ele teve sede. Ele aproximou-se do poço de Jacó, e ele se encontrou com essa mulher que era samaritana. Ele pediu água para ela, porque ele teve sede, estava cansado, teve sede, pediu água para ela. E ele começou a conversar com essa mulher. E ele começou um diálogo com ela, dizendo que se ela quisesse, ele poderia dar da água viva para ela, a água que mata a sede, que saciasse a sede dela. E ela, então, ela começou a perguntar, mas como? E Jesus disse que ele era a água viva. Jesus é a água viva, e ele disse que ele era a água viva que poderia matar a sede dela. Então Jesus disse a ela, vá chamar seu marido. E ela disse, eu não tenho marido. Aí Jesus disseste bem, porque tu já tiveste 5 maridos e o que você tem não é teu. Então ela era uma mulher que ela não era bem vista naquela sociedade, naquela cidade, na sua terra. Imagina, ela não era uma mulher bem vista. Mas mesmo assim, não importa o passado, não importa o passado daquela mulher. Jesus não olhou para o passado dela, não olhou para quem ela era, pelo seu pecado. Então hoje Jesus também, ele não olha para o nosso pecado, ele não olha para quem nós somos, para o nosso passado, não importa. E aquela mulher teve um encontro com Jesus e ela ganhou toda aquela cidade para Jesus. Ela foi e anunciou, falou, tem um homem, e ele é o Jesus, é o Messias, ele é o Salvador, ele está aqui. Então toda a cidade veio até Jesus e toda a cidade aceitou Jesus, porque ela aproveitou a oportunidade e teve um encontro verdadeiro com Jesus, deixou Jesus entrar na sua vida, deixou Jesus mudar a sua história, mudar o seu passado de dor, o seu passado ruim. Então aquela mulher se tornou uma grande missionária, porque ela ganhou uma cidade para Jesus. E Deus quer nos usar para ganhar esta cidade para Jesus. Não importa o seu passado, não importa quem você já foi, não importa quem você é até hoje. A partir de hoje Deus quer te dar uma nova oportunidade. Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar o seu destino, não importa. Ele quer te dar uma nova vida, Ele sempre dá uma nova oportunidade para nós. Jesus sempre nos dá uma nova oportunidade para que nós possamos recomeçar. Não importa. Assim como Ele deu a oportunidade para aquela mulher, Ele nos dá hoje uma nova oportunidade para que nós possamos ter uma vida transformada pelo poder do Seu Espírito. Amém? E uma outra mulher, que é uma mulher que eu penso bem, eu admiro a fé dessa mulher. Foi a mulher do fluxo de sangue, porque essa mulher, ela tinha uma doença, uma hemorragia, e há 12 anos essa mulher vivia com essa hemorragia, já tinha feito todos os tratamentos, procurado todos os recursos que ela podia ter, que tinha naquela época, e ela não havia encontrado, mas ela não tinha perdido a esperança, ela não tinha perdido a fé. Então aquela mulher, ela ficou sabendo que Jesus ia passar por aquela cidade, e Jesus foi passando e uma multidão estava com ele, e aquela mulher entrou naquela multidão e ela disse, se eu apenas tocar no seu manto, se eu apenas tocá-lo, eu serei curada. E ela tocou em Jesus, e ele imediatamente sentiu que saiu dele poder, e aquela mulher foi curada instantaneamente, imediatamente aquela mulher foi curada.
Glória a Deus, aleluia. O nosso Jesus, o nosso Deus é um Deus que cura, é um Deus que restaura, é um Deus que transforma, é um Deus que muda. Ele é o mesmo Deus daquela mulher. Aquela mulher, na Bíblia não aparece nem o nome dela, mas ela teve fé, ela teve coragem, ela teve esperança, ela não desistiu, ela foi em busca, ela aproveitou a oportunidade, ela foi em busca da sua cura, do seu milagre. Hoje pode ser o fim do seu sofrimento, da sua dor, da sua desesperança, de algo que te machuca, que te fere. Deus está procurando. Ele quer te tocar nesta noite. Ele quer te tocar nesta noite. Clame ao Senhor, erga suas mãos e peça a Ele: Senhor, me toca. Toca lá no mais profundo. Ele sabe aquilo que você tem clamado a Ele todos os dias. Ele conhece o seu assentar, o seu levantar, Ele sabe de tudo. E Ele está pronto. Se você tocá-lo, se você clamá-lo e tocá-lo, Ele vai te curar nesta noite. Ele está disposto a te curar e fazer desse dia o melhor dia da sua vida. Amém? E uma outra mulher que também serve de exemplo para nós foi Maria, irmã de Lázaro e Marta. E a história deles estão em Lucas 10, de 38 a 42. Maria, ela, irmã de Lázaro, quando eles hospedavam Jesus, eles gostavam de ter Jesus, de estar com Jesus. E eles sempre convidavam Jesus para estar em sua casa. E Maria, ela sempre escolhia a melhor parte. Ela gostava de se assentar aos pés de Jesus e ficar bebendo, e ficar ouvindo. Imagina, gente, se nós estivéssemos vivido naquela época, na época de Jesus, como seria? Como seria maravilhoso estar aos pés de Jesus, ouvindo Jesus, bebendo, estando na presença dele. Mas ela aproveitou a oportunidade, todas as oportunidades que ela teve, de ouvir os ensinos de Jesus, as ministrações de Jesus e ser discipulada pelo próprio Jesus. Que maravilha, que glória, que privilégio ela teve, ela não perdeu a oportunidade. E também Jesus nos convida hoje a escolher a melhor parte, de estar na presença de Deus todos os dias, de buscá-lo no secreto, de buscá-lo, de aprender com Jesus, de se tornar uma pessoa mansa, humilde de coração, de estar na presença dele, de se derramar na presença dele, de estar simples, de ser simplesmente parecido com Jesus. Tudo que Ele quer, que Ele deseja de mim e de você, que sejamos parecidos com Jesus, que sejamos parecidos com Ele, que possamos bebê-lo da Sua palavra, nos alimentarmos da Sua palavra, de buscarmos em oração, de vivermos uma vida de santidade, assim como essas mulheres, cada uma delas, viver uma vida de santidade, buscar no Senhor uma vida santa, íntegra na presença de Deus. E não deixarmos passar as oportunidades que Deus tem nos dado. Os anjos queriam pregar o Evangelho aqui neste mundo, mas Deus nos deu a nós, que nós não deixemos passar essa oportunidade de pregarmos o Evangelho, de vivermos a palavra de Deus, de sermos bênção nessa geração, de vivermos uma vida que agrada, que atraia o coração de Deus, que nós possamos mesmo nos despertarmos e aproveitarmos tudo que Deus tem para nós, de cumprirmos o propósito de Deus para a nossa vida. Será que nós estamos cumprindo os propósitos de Deus? Olha, assim como Esther, que Deus escolheu para que naquele tempo salvasse aquele povo. Quantas pessoas já morreram com essa pandemia?
E nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque Deus ainda tem um propósito para as nossas vidas. Deus ainda quer, Ele está nos dando a chance e a oportunidade de ganharmos muitas vidas para o Senhor Jesus, de ganharmos esta cidade para o Senhor Jesus. Então, queridos e queridas, não perca a oportunidade. Deixa Deus te usar. Deixa Deus realizar o propósito que Ele tem para a sua vida. Não perca a chance e a oportunidade. E neste momento, eu te convido você para ficar de pé.